É isso aí, galera. Salve, salve. Estamos de volta aqui mais um Nordestino Podcast. Aqui comigo, nosso amigo Caio. Meu nome é Jalon. E aí, Caio, como foi esse final de semana? Ah, foi Esse tal. final de Viu? semana. Essas 2 semanas. Essa semana aí. foi pegado. E aí? Eu quero agradecer a galera que curtiu, né? Que tá compartilhando também. Rapaz, O nosso tá podcast doido, foi top, a gente né? não São esperava essa repercussão. muita gente compartilhando, né, cara? A gente não esperava. Graças a Deus tá dando tudo certo. Gente, continue, por favor. Quem ainda não tiver se inscrevido lá, porque a gente viu que praticamente 80% das pessoas que assistiram o vídeo não se inscreveram no canal. Então, se vocês puderem se inscrever lá e curtir pra Já dar dá uma essa ajudinha pra gente. hypada na gente, então vai ser beleza. E compartilhe, gente. E a gente gostaria de apresentar o nosso convidado aqui, que vocês já devem ter visto aí o nome na descrição, Paulo Romão, que é O homem é sociólogo, bom. o cara é advogado, publicitário e é candidato a senador, né? Pelo PT do Maranhão. E aí, Paulo Romão, fala aí, como foi que tu caiu de cabeça assim nessa parada de ser senador? Tu já passou assim por outra carreira política antes de entrar como senador? Não, tudo bem? Não, é a primeira vez que eu sou candidato, Tudo né? bem. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sim, senhor. E assim, é a primeira disputa, né? A primeira disputa em que eu figuro como candidato formalmente. Agora, já participei de inúmeras campanhas. Eu conheço o PT desde o ano 2000, né? Então, Foi quando tu te filiou a primeira vez? Não, a filiação formal em 2004, né? Quando eu completei 18 anos. Mas eu já tinha um contato com o PT. É novinho, com né, os cara? petistas, 18 anos. Quando eu Eu era sei. um pouco mais novo, né? E aí acabou culminando na minha filiação, que me permitiu conhecer mais o partido, militar, né, de modo mais orgânico e compor a direção. O PT é um partido que, no seu processo de organização interna, ele possibilita que qualquer um de nós possamos dirigi-lo. Né? E eu fui dirigendo o PT durante bastante tempo, ocupei Entendi. vários cargos na estrutura partidária e agora, né, pela primeira vez, estou disponibilizando o meu nome para ser candidato. Antes de tu entrar como político, tu atuava na área como advogado, no caso. Não, ainda não atuei como advogado ainda. Ainda não porque- atuou? Não, que a minha graduação em Direito ela é recente, eu me formei em 2018. Ah, entendi. Eu me formei em Publicidade e Propaganda em 2008. Certo. Aí trabalhei como assessor durante um bom período. E aí depois me formei em Sociologia Isso. e depois me formei em Direito, porque uma coisa foi concatenando a outra, né? Uma coisa foi levando a outra. Eu passei na OAB, mas aí eu tive um problema com a faculdade, que eu tive que processar a faculdade para poder receber meu diploma. Isso. Então Ixi, estou com Maria. uma ação judicial desde 2019, né? Eu Ih. graduei, terminei, passei na OAB, mas ainda não estou advogando em função Entendi. Disso, no dessa caso. pendência jurídica aí em torno do diploma. Beleza. Agora, antes da gente continuar, a gente Entendi, gostaria de nossa. fazer os agradecimentos ao nosso patrocinador oficial deste episódio, que é Os Brothers of Iron Tattoo, Isso, que é os Irmãos de Ferros. Nosso tatuador principal, o Valdinho, né? Que colocou a gente aí. E o Jonathan também. que são os organizadores e os executores Exatamente. desse trampo lá em Pinheiro. E Fica se você localizado- quiser fazer o Marte, Bola Marte, eles ficam situados ali em Pinheiro, na Matriz, na rua Antenor Abreu, número 154, certo? É isso aí, tem o contato aí deles também, 84 45 51 19. Vocês podem estar mandando um WhatsApp. E seguindo também as redes sociais deles. Isso, também seguindo as redes sociais deles, vocês podem ver o trabalho deles lá. São muito foda esses caras lá em Pinheiro, meninos são são referência mesmo na Baixada. Top, meninos. São top, meninos. São virados. E eles estão apoiando o nosso projeto aqui hoje. Muito bom, a gente agradece de coração aí o apoio deles. E a gente gostaria de agradecer também os nossos parceiros, que são pessoas amigos nossos, que estão apoiando esse projeto. A gente deixou disponível lá uma opção para eles fazer um Pix ajudando, porque esse projeto aqui se torna um pouco caro pra gente. Exatamente. Aí a gente precisa dessa ajuda atualmente, porque
Até então o podcast não está dando de se manter. Então a gente está fazendo dessa forma. E quem quiser ser, ser parceiro do podcast, é só procurar aqui um link na descrição deste vídeo, que a gente vai deixar lá explicando como. Aí você só clicar e entrar que a gente vai explicar como é que faz para ser um parceiro. E agora a gente gostaria de agradecer os parceiros que são Cláudia William, lá de Turilândia, Antônia Regina, lá do Juncal, que é professora, Camila Frois, aqui de São Luís também, enfermeira, Onildo Almeida, técnico de segurança aí, Murilo Martins. E Caio, quais são os outros tem o nosso amigão, né? Que não podia faltar. Não pode faltar. Ismael Carlos. Ismael Carlos, grande. Exatamente, futuro PM em nome de Jesus. A Bruna Jinx, né? Nossa companheira. E o Kias F. Mello. Isso, rapaz lá da OAB, né? Exatamente. E a gente tem também a Valéria Silva. Isso, a dona a herdeira da pousada dessa. Engenheira agrônoma de Santa Helena. Exatamente. Pô. E aí tem o Daniel Costa também, viu? Isso, Daniel Costa de Turilândia. Abração, obrigado, gente, pelo apoio também. Apoio. Né? E é isso aí, quem quiser apoiar a gente, como eu falei, tem um link lá na descrição que vai explicar como é que vocês fazem para se tornar parceiro aqui do podcast. E tu falou aí essa questão de Ismael, futuro PM. Pra falar a verdade, ele já é PM. O problema é que ele nunca recebeu a porra da nomeação. Tá igual, né? Pois a história do e eu queria até te fazer uma pergunta com relação a isso. Esses PMs que passaram nesse concurso, eu acho que foi 2018, não foi? Acho que foi 2018, teve um concurso da PM. Último. Foi o último. Foi o último que eu me recordo da data em específico. Mas sim, teve um agora recente, tá com menos de 4 anos, eu acho, que teve um. Com relação a esse concurso dessas pessoas que passaram e não conseguiram a nomeação deles, o que vai acontecer com essa galera? Porque eu conheço, tem uma menina lá, mulher de João Vitor, eu acho, e tem esse Ismael aí, nosso amigo. O que acontece com essa galera? Assim, para começo de conversa, eu entendo que é absolutamente desrespeitoso você mobilizar o sonho, né, de quem se habilita a ser servidor público. E muitas vezes quem está buscando estabilidade, né, no serviço público, ou saiu do emprego para se dedicar exclusivamente ao sonho, né, se for o caso dele. Foi o caso dele, exatamente. Ser nomeado, ser aprovado e posteriormente ser nomeado. E aí a administração pública, de modo geral, eu não falo especificamente só do caso do Maranhão, nos últimos anos se viciou numa prática extremamente desonesta e danosa, né? Que é fazer concurso público com o único intuito de arrecadar, né? E que não tem perspectiva de vaga. Arrecadar, no caso, tu fala o que é o dinheiro que a pessoa paga. O valor da inscrição. Porra. Né? Porque assim, o que explica, por exemplo, o que deveria motivar o concurso? Né? Uma demanda concreta da instituição pública de ocupar, né? De ter servidor público para tocar a máquina pública, né? Para o bom desempenho das políticas públicas. A instituição pública não pode abrir concurso só para arrecadar dinheiro, mobilizar as pessoas, tirar o último centavo que tem e na hora não tem expectativa nenhuma de nomeação. Né? A aprovação, ela já enseja em si mesma a expectativa de ser nomeado. Então, assim, em relação ao concurso em si, vai depender fundamentalmente dos prazos, né? Vocês sabem que o concurso público, por lei, ele tem duração até no máximo 2 anos, né? E prorrogável por igual período. Então, você tem pelo menos 4 anos aí de expectativa em torno da nomeação. E se for o caso que eles não chamar dentro desses 4 anos, o que acontece? O concurso perde a validade, né? E infelizmente o esforço das pessoas é jogado na lata do lixo. Porque eu lembro Mas que eu ele acho fez muito até o TAF. injusto no caso, né? Porque, tipo, a pessoa vai, tira um tempo, sai do emprego. Foi o que ele fez, ele trabalhava na Lentimel, que foi aquela empresa que eu trabalhei também. Aí ele saiu dessa empresa para ele fazer o TAF, que é o teste de aptidão física, né? Isso. Aí ele pelou a cabeça e foi para lá, e eu pensando que ele ia conseguir. Pô, não, ele ainda fez o curso. Não, ele se formou. Pois fez o curso e aí não chamaram até hoje. Formação. Isso. O curso de aptidão física, o e TAF, aí não, isso. E aí não chamaram. Não nomeou até agora. Não. Eu ouço dizer que o governador, antes de sair, vai nomear mais uma leva, né? Eu não sei o quantitativo, mas a expectativa que eu tenho e já tem que lançar que outro essas pessoas, né, que mobilizaram, né, o seu esforço, os últimos recursos, que elas tenham essas despesas,
né, recompensadas, porque é um investimento. Você sabe que Sim. uma carreira pública é uma carreira que dá estabilidade funcional a vida inteira e é um investimento extremamente caro. Caro. É Verdade, caro. Verdade. É caro, caríssimo. Paulo, como o temática do nosso podcast é falar do nordestino e as labutas, as lutas que nós temos, você vem do interior também, junto com a gente tá vindo tentando ganhar a vida aí. Fala um pouco pra gente, um pouquinho da tua trajetória, de lá até onde você tá chegando hoje. Eu sou um típico jovem que vem do interior, né, para vencer na cidade. Né? Muito Basicamente. cedo. É a A história de qualquer maranhense. Você sabe que os maranhenses que conseguem algum tipo de destaque, seja na cena política, né, cultural, Ou ou mesmo instituição empresarial, Exatamente. né, tem que mover mundos e fundos, porque a gente sabe que a nossa trajetória, a nossa origem já é um fator de desvantagem na competição da vida, né? Então, assim, quem vem do interior vem com dificuldades redobradas. Nossa. E traz na bagagem expectativas de toda sorte, expectativa de ter uma vida melhor, de conseguir um emprego decente. E esse foi o sentimento que preside a minha vinda para São Luís através dos meus pais, né? E que me trouxeram, puderam prover educação básica, né, para que a gente pudesse alinhar a nossa trajetória de vida. E aí nós vimos, né, saímos lá de Viana, depois fomos morar uma temporada em Zedoca, depois viemos para a Ilha de São Luís, moramos um bom tempo em São José de Ribamar, no Jardim Tropical, e depois fixamos residência por um período prolongado ali no São Raimundo, né, onde eu morei 20 anos. Sim. E onde eu cresci, né, me formei. No caso, tua família mora lá do São Raimundo ainda? Não, porque a minha mãe, ela sofreu um AVC, né? Há 13 anos atrás, ela sofreu um AVC e nós tivemos que alterar a dinâmica de cuidados em torno dela, né? E aí, uma parte, ela ficou morando lá comigo, outra no interior, outra com meu pai, então a gente Fica revezando, no caso. ficou, né, pendular a vivência dela, considerando que todos nós temos a obrigação de cuidar dela, né? E a gente acabou fazendo o melhor ajuste. Então, assim, de lá para cá, eu, graças a Deus, consegui ter acesso ao ensino universitário, né? Tive Graças a Deus. a graça e a honra, Deus me agraciou de ter conseguido concluir 3 faculdades. 3 graduações. Né? Três E graduações. ainda fiz o mestrado. Não é pra... É doido, o cara é 3 Ainda fiz o mestrado, O cara é fiz pica, quase assim. 1 ano de mestrado em desenvolvimento regional. E assim, não me identifiquei. Ele falando de Desisti. 3 graduação, teve até uma seguidora da gente que falou, que tu tinha citado, né? Que ia trazer um cara mesmo pica e tal. Ela falou, não, meu amigo, traz esse homem pra ele ensinar a gente aí, como é que vai. Mas a primeira faculdade que tu fez foi publicidade e propaganda? Eu sou da primeira turma do ProUni, né? Sim. Quando o então governo Lula lançou o programa Universidade para Todos, então quem naquele ano de 2004, né, que foi o ano que eu concluí o ensino médio, fez o Enem, já pôde aproveitar o resultado para a primeira seleção do programa Universidade para Todos. E aí eu fui ser bolsista na universidade privada, e lá também, né, me envolvi com o movimento estudantil, porque é uma coisa Sempre tem. Acho que Sempre tem que se envolver em alguma alguma coisa. Era coisa. uma coisa que no liceu, eu estudei ensino médio no liceu, né? E no liceu, nos anos que eu estudei, eu tive a honra de ter sido líder de turma. E assim, quando as pessoas depositam em ti algum tipo de confiança, eu dei né, considerando que talvez você é menos desinibido para falar, né, tenha mais comunicação traquejo, então é assim que a gente se forma no processo, né? Porque eu, por exemplo, o movimento estudantil acabou sendo uma escola de vida, porque eu era muito mais tímido do que eu sou hoje, embora não pareça, e eu não tinha muita habilidade de falar para grandes multidões, ficava muito nervoso, e o movimento estudantil, o diálogo, né, com a estudantada acabou transformando a minha vivência, me dando a segurança necessária, inclusive para
a partir do movimento estudantil, migrar direto para a política partidária. Né? Que aí foi um já foi uma coisa ligando a outra, Foi lá que despertou teu interesse, assim, por política, por falar em público e desencabeça, para falar a verdade, assim, o teu interesse por liderança começou nesse período. Sim, foi a minha escola inicial, né? Porque, assim, quando você... O pontapé. Pelo menos no liceu, a função de líder de turma era uma função muito valorizada. Tinha eleição. Porque tu vê, porque na escola... E daí até hoje na faculdade. Mas no liceu tinha uma burocracia especial. Eu tenho até hoje, por exemplo, um diploma que eu recebi do liceu, de posse, né? Que é um documento que eu guardo com muito carinho, da minha posse como líder de turma, né? Em 2003, eu acho. Salvo engano isso. Então, assim, são coisas que marcam muito a nossa trajetória. Então, assim, eu tive muita honra de ter estudado no liceu, ter aprendido e ter, a partir daí, né, desenvolvido uma trajetória que me permitiu ocupar outros espaços também. Romão, agora deixa eu te perguntar. Essa questão de sociologia, tu te interessou a partir de quando? E queria que tu falasse um pouco também sobre a sociologia em si, porque eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo, que podem assistir, né? E assim que nem eu, não tenho um conhecimento muito aprofundado a respeito da sociologia em si. Aí eu queria que tu discorresse um pouquinho a respeito dessa... Esclarecesse a mente, pra gente sair daqui pelo menos... Um lagzinho. Tem coisa que inevitavelmente se dá por acúmulo. Pra vocês terem uma ideia, no ensino médio, uma das disciplinas que eu mais odiava era a sociologia. Não gostava nem muito de filosofia e não um pouco de sociologia. Não porque a disciplina não fosse interessante, mas a sociologia no ensino médio, ela enfrenta diversos problemas. Um deles é o formato engessado, com que muitos professores acho que foi por isso acabam, né, transformando uma disciplina que é dinâmica por si só, porque quando a gente fala em sociologia, nós estamos falando fundamentalmente do estudo de tudo aquilo, né, que reveste a nossa vida. Exatamente. Entendeu? Essa forma de organizar a sociedade, essa forma de perceber o mundo, elas são captadas pela sociologia, enquanto um campo do saber que permite que você analise a sociedade a partir dos acúmulos teóricos que se tem, dos acúmulos práticos. Então, a sociologia é fundamentalmente uma ciência que nos permite observar com profundidade as relações sociais. Né? Isso aí é muito Os bom. agrupamentos, a forma com que a sociedade se organiza politicamente, socialmente, institucionalmente. Você sabe que todos nós pertencemos a diferentes grupos sociais. Sim, claro. Né? Você tem grupos primários como família, escola, depois tem amigos de igreja, enfim, a gente integra diversos grupos sociais, a gente interage socialmente. Essa interação, né, no plano individual das relações, no plano mais coletivo, que a sociologia capta, né, enquanto campo do saber, né, campo de produção. Então, assim, o sociólogo, ele é um profissional capacitado para identificar essas dinâmicas, né, para interpretar o significado dos fenômenos sociais que cercam a vida. Atitudes de alguns cidadãos, né? Gestos, intenções, pretensões, tudo aquilo que puder ser captado, né, pelo nosso entendimento. A sociologia vai estar sempre à disposição, né, enquanto campo do saber, para livre interpretação, né, aquilo que interessa para a vida social, aquilo que move os indivíduos, os grupos e a sociedade de modo geral. Porque assim, nós somos nós na nossa subjetividade e nós somos nós na nossa relação com a sociedade, em grupo, com os grupos dos quais a gente faz parte. Então, assim, a sociologia, ela nos capacita a compreender isso, a compreender como é que a sociedade se organiza, como é que os indivíduos se colocam, né, na interação social. No caso, a sociologia ela está ligada diretamente com a história, né? Fundamentalmente com a história, com a produção do saber, ela se interliga com diversos campos de conhecimento e ela tem linhas muito tênues em relação a outras ciências também, né? Entendi. Para você ter uma ideia, que há um campo na sociologia, né, que é a sociologia jurídica, que
é um estudo aprimorado da vida social a partir das regras, né? Daquilo que se consolida como norma social, né? Com capacidade de obrigar a gente a fazer as coisas. Direitos e deveres. Direitos e deveres, obrigações, responsabilidades comuns, enfim. A sociologia está aí para isso. Eu acho que não há muito o que dizer, porque não, mas por mais que ela pareça um campo extremamente complexo, eu acredito que ele é mais desconhecido por conta disso, é a falta de informação. De informação, sim. Porque eu acredito que deriva muito do padrão de ensino, né? O que eu falei, eu odiava sociologia. Pois é. E depois que eu entrei na faculdade de comunicação, que eu tive uma cadeira de sociologia da comunicação, eu digo, meu Deus do céu, a gente tem essa cadeira, olha que coisa apaixonante você compreender a sociologia a partir de um viés da vida que é a comunicação. Entendeu? Então foi a partir daí que eu me interessei e, coincidentemente, a UEMA abriu vestibular para Ciências Sociais, né? Um curso novo na universidade. Eu também sou aluno da primeira turma de Ciências Sociais da UEMA. Entendi. Tudo ele chegou a gente chegou em primeiro lugar. Não, foi bom. Aí eles inventaram a primeira turma de alguma coisa, aí arrumou ele. Mas é bem isso, porque graças a Deus eu sempre fui um adolescente muito ativo, né? Que boa, então, às vezes as pessoas não observam aquilo que a gente faz a partir das nossas razões, né? Isso é a partir do que elas querem julgar. Eu, muitas vezes, disseram, mas tu quer ser o que mesmo? Eu digo, poxa, eu quero ser o que a vida me possibilitar que eu seja. Foda, entendeu? Pronto. Tanto é que durante um bom tempo eu trabalhei como assessor de comunicação, deu o meu melhor e hoje eu não faço mais, hoje eu faço pra mim. Sim. Comunicação que eu aprendi. No caso, assim, release, assessoria de imprensa, hoje eu faço em meu favor, porque foi algo com que eu trabalhei profissionalmente e aprendi. Agora, não foi. Então, assim, são fases. Então, as minhas graduações, graças a Deus, possibilitaram que eu pudesse dar minha contribuição em diversos momentos e aqui estamos. E se escolher também, né? Sim, com certeza. Se encontrar. Aqui digamos estamos, assim. Tu fala assim. E assim, aqui estamos. Foda, né, porra? Deixa eu te falar. Quando tu falaste que foi no começo líder de turma que começou, no caso, ter um interesse por política e tal, foi nesse mesmo período que também te despertou fazer direito? Ou foi depois de... Não. Embora eu, de algum modo, tivesse a pretensão, né? Eu cheguei até, inclusive, a fazer vestibular. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz vestibular para Direito, né? E assim como milhares de estudantes, também levei bomba na minha primeira tentativa. É normal. Mas passei no ProUni, né? E, assim, do ponto de vista cronológico, eu terminei o ensino médio entre 2004 e 2005, iniciei a faculdade, me formei em 2008 em publicidade. Eu passei para sociologia em 2006. Né? 2006, como eu sempre tive uma rotina muito agitada e eu tinha muitas atividades no partido, eu acabei demorando 10 anos para me formar na UEMA. Né? Que entre idas e vindas, eu tranquei várias vezes. É normal. Né? Acontece. Corri o sério risco de jubilamento, porque a vida universitária não é fácil. Não quando é. você é um estudante trabalhador, Não é. Trabalhar para se manter. Verdade. Porque isso é uma outra dinâmica, né, da nossa vida, e que as pessoas... É invisível isso, mas para nós... Eu entendo perfeitamente. Com trabalhar certeza, e estudar, claro. Então, assim, eu acabei demorando um pouco mais para me formar na UEMA, né? E o direito veio em seguida, porque quando eu fui trabalhar quando me formei em comunicação, eu fui assessor parlamentar durante um bom tempo. Então, eu tive muito acesso a direito legislativo, direito parlamentar, direito partidário, de modo geral. Mas tu atuava como assessor parlamentar na área da comunicação? Também, porque você sabe que assessor é assessor, né? Assessor você tem que preparar o terreno para o seu assessorado
dar o show Tem que dele. se virar, cara. Se virar, dar o show dele. Então você tem que preparar o terreno. Então, uma assessoria política você faz de absolutamente tudo. Tudo. Cara, tô Da aqui. ligação, particulação política, a preparação, ao relacionamento com veículos para que seu assessorado possa falar nas rádios, na televisão. Assim, assessoria é assessoria, né? É um se vira nos Tem 30. que fazer. E aí, assim, isso acaba dando muita expertise. E como era um mandato federal, né, eu era lotado na Câmara dos Deputados, então a gente... é a matéria-prima, né? Você sabe que o deputado, ele trabalha para fazer leis. Então, daí de fazer lei a estudar o direito é um passo, porque você compreende tão bem como a sociedade se organiza a partir, né, da sua organização clássica, né, política, né, e que tem previsão constitucional. Então, assim, eu acabei mergulhando de cabeça no direito a partir da minha atuação profissional e tendo muito zelo, né, que foi quando eu tomei a decisão, já em 2013, de estudar direito. Né, e aí consegui... De 2006 a 2013. Né, e não atrasei. Comecei em 2013 e terminei em 2018. 5 anos batido. Tive um problema no final com a faculdade, porque... Mas você normal, sabe, né? sem problema. Não, essa né? questão de trancar curso, pô, às vezes a gente diz, eu vou direto aqui, eu não preciso. Não tem como, às vezes não tem é como, que tu não pô. precisa, cara. Às vezes é porque a situação te Situações força que- aquilo, que- entendeu? Ó, verdade. essa semana aqui, eu tô me policiando aqui pra mim não falar tipo toda hora. Tu viu? Normal. Essa Né, semana aqui... Esses vícios de linguagem, a gente consegue superar, assim, com exercício e se policiando mesmo. Cara, mas eu permanentemente. acredito que eu nem queira tanto assim superar, até porque a identidade do nordestino são esses vícios de linguagem, são Não, essas sim, coisas que a gente sim, fala entendeu? assim, então não é que eu queira falar errado, mas quando sai, foda-se quem Sai. achar ruim, pô. Não é nenhum É erro normal, em é si, normal, né? é normal. O vício, ele... É mais como é uma mais informal, né? Que Exatamente. aí é do padrão da comunicação. Mas o fundamental é sempre que a mensagem seja isso. percebida e Percebido, entendida. entendida. Pois é, eu até falei no episódio passado que depois que eu vim pra cá, pra São Luís, eu me adaptei e comecei a usar outras expressões. E aí quando eu já ouvi as expressões de lá, assim que a gente usa com mais frequência lá, quando eu já ouvi aqui eu já achava um pouco Já estranho. estranhava. Aí, porra, faz tempo que eu não escuto essa palavra, que massa. Mas, assim, eu não acho que seja errado, não. Não há faz erro parte nenhum. faz parte da cultura do E além nordestino. da- e É além do exatamente como mais, ele falou. Entender, pronto, entendeu? Agora, voltando, essa nós questão... temos um padrão de comunicação muito próprio, né? Então, Sim, muito nosso, no caso. muito nosso. Voltando, que eu não concluí, né? Que falou o Desculpa, negócio fale, bebê. de trancar a faculdade. Essa semana, porra, eu peguei uma pressão do caralho da minha mãe por conta de... Porque, como eu falei, né? Eu tranquei a minha por conta do meu trabalho, que era muito ruim sair da cidade operária pra lá pro centro. Aí eu acabei Nossa, é um corre. dificultando. Aí E de depois ônibus, veio então, veio a pandemia, aí mesmo eu fiz 2 períodos ainda EAD, aí o último período não deu de eu fazer, aí eu tranquei. Aí minha mãe me bota pressão todo dia pra voltar, e agora eu tive que ir lá pra me regularizar pra começar agora de novo esse período. E vai dar Mas certo, vai dar certo. Eu falei pra ela, mãe, eu só queria que eles entendessem que isso que aconteceu foi necessário, porque talvez se eu não tivesse focado tanto no emprego, eu não teria sido promovido. E talvez se eu não tivesse me afastado de lá, entendeu? Só que foi uma coisa que eu não fiz com a pretensão de não voltar hoje. Mas eu vou concluir meu curso, só falta 3 períodos para concluir. Tem que voltar, é fundamental. E eu quero Exatamente. levar o diploma para casa, mas esses 7 períodos, 6 períodos que eu fiz, se tu for ver, pô, eu aprendi tanta coisa que o podcast aqui foi uma ideia que partiu da publicidade, De lá, porque não. eu tive contato com aquele negócio câmera, aquelas paredes cheias de espuma, porra, Eu imagino, um fisioterapeuta aí Não, mas tu assiste No lugar de- televisão, pô, tu assiste no filme. lugar de dois Para publicitários. nós, a conquista de um diploma universitário é uma conquista geracional. Nossa. Eu, por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família que tem curso de nível superior. Sim. Entendeu? Porque a tradição das famílias maranhenses não é essa. Exatamente. Você tem um ciclo geracional de pobreza aí que Infelizmente. para romper
é difícil, dificílimo. Muito. Entendeu? Para que a tão sonhada mobilidade social, né, se cumpra, nossa senhora. Então, assim, eu tenho muito orgulho e todos nós devemos nos orgulhar, Sim, né, claro. daquilo que a gente Sim. faz, porque Porque é difícil pra caralho. Muito. esses espaços, tradicionalmente, não são para pessoas como nós, com a Sim, nossa verdade, origem, verdade, com a nossa sim, cor, entendeu? Mas Então, aí o nordestino pode. O nordestino é claro, foda. com certeza, é de tudo um forte. Rapaz, mas assim, cara, eu acho que se não tiver não tiver essas lutas, essas dificuldades, pô, parece que a vida, eu não sei, parece que não Parece que não tem vale a pena. sentido, Não tem sentido. Não tem pô, tu sentido. não tem história, tu fica velho, tu vai falar o quê? E outra coisa, tu não valoriza. Também, cara, não valoriza Saca? quando vem muito de mão beijada. Não, Cara, não, não dá o não, devido não valor. dá valor, entendeu? Sim. Tem que sofrer na Com plena pele o que cor que tá. também. É isso. Pois é, e acredito que faz parte, pô, faz parte do nordestino, como a gente falou no episódio, no episódio passado, a gente falou bastante sobre isso, que a dificuldade, olha, pra te ver, pra gente chegar, ir daqui pra Santa Helena, pô, é 5 horas de viagem, quando é bom, né, só? Tem um Quando tal o de, ferry permite. tem um tal de Serve Porto, caralho, só. Nossa senhora. Ali. É 2 horas, velho. Sobre isso é uma situação tão vexatória, porque Muito, cara, muito, eu acho muito que nenhum mesmo. serviço público, ele dessa dimensão deveria ser gerido dessa forma. Não, Porque, mas, assim, mas essa responde pra mim agora, desculpa te atrapalhar. Esse negócio é privado, é público ou é privado? Esse negócio desses uma ferros. concessão, você sabe que quem tem o monopólio da gestão é o poder público, né? E ele subsidia, ele licita aí para iniciativa privada. Então, assim, a gestão, quem faz a concessão é o poder público. A questão fundamental é que o poder público faz a concessão E não supervisiona. não supervisiona, não fiscaliza, as empresas Porque, fazem meu o que ela irmão, quer. Exatamente. Então, assim, o Gente, que é mais grave dessa questão que atinge toda a Baixada é que o risco potencial é sempre muito grande, muito. entendeu? Aquelas embarcações velhas, Enferrujado. enferrujadas. O Dá banheiro não problema presta. pra Nossa senhora, caramba. com todo tipo de O problema. lanche daquela porra E ali, dá vou te problema dizer, pra isso. caramba, velho. É Nossa. caro demais, velho. Caro, um serviço que ele não é plenamente funcional. Ninguém paga ferry satisfeito para fazer uma viagem tranquila. Gente, só pra gente entender um pouquinho aqui. Ferry é uma embarcação que a gente pega do ponto de São Luís pra ir a outro ponto pra que a gente chegue à nossa cidade. É só 17 quilômetros, que são os 17 quilômetros mais... 17 km mais longe da nossa Agora vida. tem situações aí que, por exemplo, a longo prazo, pelo menos eu tenho um entendimento de que a gente precisa pensar, por exemplo. Eu acho que hoje, à luz de tudo que a gente já vivenciou com o sistema, para mim, na minha avaliação, me corrija quem quer que seja se eu tiver tendo a compreensão equivocada dos fatos nesse momento. Mas se você tem 17 quilômetros, uma ponte seria muito mais viável. ia perguntar isso. do O que você acha você- disso? Agora a gente chegou no... eternamente, Agora a gente chegou no assunto que eu queria falar. colocar o orçamento público refém de um serviço que é horrível. Dinheiro público, dinheiro da população que paga Sim. o ferry, né? Então, assim, eu ainda não tenho um entendimento pleno de qual a melhor saída. Agora, eu entendo que Uma um ponte, serviço sim, caro, Cara, uma ponte melhorava muito. né? De péssima execução, que não oferta segurança para o usuário, Sim. entendeu? Então, assim, Isso é verdade. Isso aí a gente não pode, no curso do tempo, só colecionar desculpas para aquilo que não dá certo. Já está demonstrado por A mais B que esse é um modal de transporte, né, que deveria ser um dos mais eficientes, mas pela quantidade de problemas que ele tem, ele acaba sendo extremamente problemático, né? exatamente. Então, assim, se é um modal com tantos problemas, né, eu não vejo outra saída senão você ter uma ponte que ligue. Nem que pague a pedágio, né? Baixada Pague um Maranhense. pedágio, alguma coisa assim, mas melhora Só muito. que Não há necessidade de pedágio, porque uma ponte o poder público vai arcar com os custos se de tu for construção e ela vai servir. A grande questão é que o ferry, né? Ele não é só ele não é só embarcação em si. Não, nós estamos falando
de um serviço que possibilita o desenvolvimento de uma região inteira. Sim. Entendeu? É a porta de saída e a porta de entrada. entrada. Claro que tem outras saídas, tem, mas a principal, que interliga a Baixada Maranhense à ilha. E a gente é tá através falando do ferry. E a gente está Exatamente. falando da capital do estado. Vem gente do Pará De e todo precisa usar lugar, esse serviço. Pô, não é entendeu? para você ver que é um instrumento de integração econômica de uma região e em relação à divisa com o estado do Pará. Então, assim, deveria ter por parte do poder público um olhar mais cuidadoso, né? Para promover mais conforto para os usuários e, sobretudo, mais segurança, porque nós estamos falando de vida. A gente Sim. não pode lamentar uma embarcação dessa aí, que está às 300, 400 pessoas, que ela afunde. A gente não vai poder lamentar, porque a gente está sabendo que potencialmente qualquer hora uma Pode tragédia dessa pode acontecer. acontecer. Sim. Entendeu? Como já aconteceu vários Cara, eu não consigo conclusão. entender como é que, por Já exemplo, parou de vem funcionar no meio da Bahia. eu não consigo entender Nossa como é que Senhora. vem um cara para supervisionar aquela porra, ele faz aquela viagem, ele consegue assinar no papel, tá ok, bora deixar aqui. Porque, cara, não tá ok. Quem anda sabe, É porra. preciso você ser um profissional extremamente sem compromisso nenhum com o que Pra tá fazer uma fazendo, coisa né? dessa, é. Tem compromisso nenhum com aquilo Se que é tá que fazendo. tem, porque eu não sei se... É impossível Rapaz, que foda. qualquer avaliação ateste que um serviço daquele Eu acho que não até eu merece que todo não tipo de entendo. reparo. Lá eu- Então, assim, eu acho que a Eu ia gente precisa reprovar, cara. acumular para soluções mais estruturantes. Sim. Não dá para estar só reclamando para saber qual balsa mais velha vai entrar. Tem que começar a acumular nossa solução estruturante, que interliga a Baixada, porque é a realidade de cidades litorâneas, é a realidade de cidades cortadas por rios. Como é que você tem pontes que interligam estados e não tem Não tem pontes que pontes que interligam interligam regiões, né? Que não são nem tão longínquas assim. Cara, e tu vê que é um serviço que ele interfere diretamente até na saúde, porque se tu fizer uma viagem 5 horas da manhã, cara, tu vai ver o horror de ambulância que tem ali. Ambulância Verdade, tudo quanto é tipo verdade. de cidade, Não, pô. tudo. Aí tá o cara morrendo ali dentro esperando aquele Mais de duas- aquele jabuti mais de chegar. duas Estamos horas, falando mais de 2 do horas. ferry como um fator de integração. Sim. Política social e econômica. É por onde a vida da Baixada se desenvolve. E um tempo desse eu conversei com um cara, ele é meio envolvido com o negócio de política. Eu questionei essa situação por conta de o Maranhão já ter essa idade que já tem. São Luís sempre foi uma ilha e eles nunca se atentaram para essa questão de fazer essa ponte, que é uma necessidade que todo mundo tá óbvio que é necessária, né? Claro. Então, eu questionei ele, por que o poder público nunca interviu nessa questão? Aí ele disse que é porque o Maranhão não tem recursos naturais que vão fazer que vale a pena um investimento desse. Mas, porra, se tu vai ver, Como é que não tem, eles fazem ponte muito mais comprida do que essa, porra, e não precisa... Não precisa disso. E não precisa de recursos assim, só. Eu acho que isso, pra mim, no meu ver, é desculpa. Pois é, Isso é uma são argumentação justificativas. muito rasa. Sim. Por uma questão muito simples. A grande questão em relação... Porque aí nós estamos falando já de transporte. Exatamente. Né? Transporte. No caso do Maranhão, a gente precisa avançar na diversificação dos modais de transporte. Por exemplo, a capital, a Ilha de São Luís. É inadmissível que o único modal de transporte aqui seja o rodoviário. Né? E que na hora que o empresário não paga o trabalhador faz greve, a cidade para pô. Verdade. 10, 15, 16 dias, como já parou. E eles não Sim. estão nem aí pra nada. Não, pô. e ó, no caso presente, a cidade, a ilha tá com 60% da frota, né, na rua. E ainda não voltou normalizado. Não voltou, a frota ainda tá reduzida. Então, assim, a gente precisa pensar outras modalidades de transporte para o Estado, né, que reduz a dependência dessa forma. Por exemplo, no caso específico do ferry, esse modal aquaviário aí, ele apresenta inúmeros problemas, entendeu? Na gestão do serviço, falhas na fiscalização, falhas na execução daquilo que está previsto no contrato licitatório. Então tem diversos problemas aí que precisam ser resolvidos. Agora sim, É muita o coisa. fato de que você
você não vai desperdiçar o potencial de trafegabilidade, né, daqui para o Cujupe. Não, agora é preciso diversificar. Por que a gente não pode fazer uma ponte e construir uma via de transporte terrestre para que a população... Porque, meu amigo, você sabe muito bem, se você chegar no ferro e perder, Deus nos acuda. Mas eu já passei por cada situação. Nossa, ali que eu não gosto nem de me lembrar. Ferry, não dormiu lá no Cujupe. Oxe, da última vez que eu fui, mas eu queria, porque eles desligou o ferry, desligou o motor no meio da Bahia. Nossa, é uma humilhação. Já tava com 1h30, pra tu ter ideia. É uma humilhação permanente. 3 horas de viagem. Eu queria que eles dessem ao menos uma justificativa. Por que eles não dão a ponte pra nós? Porque a gente paga o imposto do caralho. Por que eles não dão a ponte? Não, pois é, porque assim, nesse negócio de diversificar os modais de transporte, a gente sabe que o poder público tem expertise para fazer uma ponte dessa envergadura, certo? Você não pode pensar que a engenharia está a serviço de ponte só de 200, 300 metros. Não é só a quantidade de pontes que você tem Brasil afora, né, que interligam estados, interligam grandes cidades, entendeu? Então, dizer assim, o investimento não compensa? Meu amigo, nós estamos falando de um serviço público. A administração pública não é uma banca em que o lucro seja o objetivo fundamental. O poder público tem a obrigação. Não interessa se vai atrair ou não dinheiro para os cofres públicos. A gente tem que resolver a situação de transporte das pessoas. Mas o que dá a entender é que eles só fazem alguma coisa, a gente só ganha alguma coisa se eles tiverem algum benefício em troca. Aí você sabe que a corrupção ela acaba atravessando o entendimento, a solução dos problemas, né? Porque uma situação como essa, pelo menos, eu já estou consolidando o entendimento que não adianta mais ficar brigando por balsa velha, entendeu? Tem que pensar numa solução estruturante. Sim. E solução estruturante aí não é tão somente licitar. Não é só somente licitar, você tem que constituir um novo modal de transporte. Por isso que eu acho que a ponte, vocês estão falando o quê? De 17 quilômetros, né? Que separa duas regiões muito importantes. A Ilha de São Luís para uma região que dá acesso, é a porta de entrada por aqui de cidades para um outro estado da federação. Então, assim, é uma obra de integração regional que precisa ter um olhar... Um caso mais técnico, né? Não dá para ficar só na briga política, parindo soluções mágicas. Eu, por exemplo, eu não brigo mais por licitação, né? Eu acho que o caminho aí não cabe tão somente licitar uma nova empresa, entendeu? A gente precisa diversificar o modal, constituir novas alternativas para que as pessoas tenham... No caso, qual a outra modalidade que tu acharia viável? O rodoviário, o terrestre, né? Tem que fazer uma ponte que para poder passar. Fora essa modalidade, tu acha assim que eles dão uma concessão para outra empresa marítima fazer esse tipo? Por exemplo, se entrasse, no caso, a internacional. Não, tem a Internacional Marítima e a Serviporto. Mas agora que tá servindo mais é só a internacional, pô. Mas eu falo assim, outra empresa que tivesse uma embarcação muito mais moderna, que fosse muito mais rápida, que poluísse muito menos, porque tu vê a quantidade de óleo que aquela porra solta. Sim. E que, por mais que fosse mais caro o serviço, mas pelo menos a gente tivesse uma qualidade, um assento confortável, um lanche bom, um banheiro bom, entendeu? Sim. Eu acredito assim, por que é que outras empresas não têm essa oportunidade? Porque eu tenho certeza que no Brasil existem outras empresas que estão assim. Que nunca tem empresa interessada. Não, claro que o Maranhão fosse o fim do mundo para o qual ninguém quisesse vir. O Maranhão é maior do que a Itália, pô. Como é que eles sempre desenham assim como se não tivesse nenhuma empresa interessada. Mas a questão aí, a meu ver, é que é o seguinte... Claro que a gente precisa... Quando eu falo que eu não vou mais brigar por licitação, porque para mim o fundamental não é tão somente melhorar a qualidade desse modal, que através da licitação você consegue uma empresa, né, com balsas melhores, com mais segurança, com um pouco mais de conforto e fundamentalmente compatível com o valor que se paga. Mas a questão não é tão só essa. Além disso, vamos investir em outras possibilidades
Porque no dia que eu não quiser ir de Que eu- ferro, se Exatamente. não tivesse uma ponte aí, eu não chegaria rapidinho, Sim, sim. entendeu? certeza. 1h, 40 minutos, não chegaria no Cujupe e não faria o restante da minha viagem. Então, assim, é pensar isso. E é assim, você só vai conseguir fazer isso se você compreender que o ferro ali é fator de integração econômica, entendeu? De uma região, Exatamente. né, com o restante do estado. Então, assim, os problemas hoje que o ferry tem são de gestão também, mas são muito também de compreensão de que um único modal, né, regido por um monopólio, que hoje está restrito a 2 empresas, por si só não vai resolver o problema. Eu, pelo menos, já penso numa questão mais estruturante. E no campo das questões estruturantes, em relação a outras regiões do estado, tem coisas que a gente precisa observar. Por exemplo, há um tempo atrás que a gente ouve falar em estudo de balneabilidade e trafegabilidade Sim. da Baía de São José, né? Para que você instale um serviço de ferry-boat entre São Luís e Catu, né? Que é uma outra rota de desenvolvimento, de integração econômica da ilha de São Luís com o restante do continente, que a gente precisa pensar. Quer dizer que hoje, para que eu tenha acesso aos Lençóis Maranhenses, eu tenho que pegar a BR todinha, um fluxo de carro danado, uns 40 Nem me fale. a 1 hora de relógio, com cara. trânsito bom, até Bacabeira, para poder entrar em Rosário, quando eu poderia ir bem aqui em São José de Ribamar, atravessar de balsas. Então, assim, não só nessas 2 regiões que eu estou falando, Baixada e aqui os Lençóis Maranhenses, mas outras regiões do Maranhão, que o Maranhão é uma ilha e é cortada por rios, e a qualidade das pontes é uma coisa deplorável. Eu, por exemplo, tive em Coroatá, há uns meses atrás, em que a população estava sitiada há mais de 3 meses com a ponte quebrada, por conta da briga federativa de quem é responsável para resolver um problema. Né? Como se Isso é que a nossa lasca, vida né, mano? fosse Isso é federativa. É que nem Não, aquele isso aqui meme. é a prefeitura, isso aqui é o estado, isso aqui é o governo não federal. Tem aquele meme, não tem aquele E meme aí a que o- população que se lasca. Não né? tem aquele meme que tem um monte de Como Homem-Aranha absorve? apontando um pro outro assim. É desse jeito. Exatamente, então assim, para finalizar, eu acho que você tem que pensar em vários modais para resolver os problemas de transporte. Aqui em São Luís nós não podemos ficar refém só da gana de lucro dos empresários do setor de transporte. A gente não pode ficar refém disso, tem que pensar Rapaz, em e outras que- modalidades de transporte e para esse- que a vida flua. Com certeza. E esses empresários, quando eles falam assim, quando a questão é ônibus e tal, eles falam de empresário, quem é esses pirocas? Eles são daqui mesmo. Rapaz, isso aqui é uma É uma- cambada é de uma- velhaco que só quer ganhar dinheiro. Com certeza. Porque esse é outro, uma Logicamente. cambada de lambudo que não tá nem aí Porque para a qualidade do serviço. Olha só a capital com uma das Ele fala, passagens tem razão, pô, tem razão. mais caras do Brasil São e um Luís, serviço porco. São Luís, quase R$4 a Certo. passagem. E agora São Paulo, tu vai eles ver, é estão 4,10. na lógica de economizar cada vez mais, né? Eles queriam extinguir a função de cobrador para que o motorista Se ferrar que sozinho. está aqui dirigindo Não, também mas tem. fosse o trocador. Mas Tem, tem. Não, Tem de vários ter tem, ônibus que mas tem. a Câmara Municipal de São Luís tomou uma iniciativa muito boa de vetar, Ah, então... né? Então, assim, eu não sei, ela ainda vai ser sancionada pelo prefeito Eduardo Braide, mas esse acúmulo de função e que o motorista é motorista e cobrador, olha o risco que você corre, porque quem frequenta, quem é usuário do sistema de transporte sabe que o motorista não para poder dar o seu troco. Ele sai andando e vai. Ele Ele sai sai, andando, ele conferindo, tá aqui, tá com o olho no conferindo teu e troco, tá com o olho Ele no vai- ti, sabe? Isso coloca em risco a vida do usuário, Com certeza. entendeu? Então, Claramente. isso é uma das negligência, questões Com certeza. mais emergenciais desse sistema que a gente precisa ser resolvido. A gente não dá para ficar refém, Verdade. né? É isso que eu Outra coisa preciso- também que eu queria até reclamar aqui. Vai, é o espaço pra gente fazer. Tô falar dos Fazer caras uns que. protestos. Dos caras que ficam. Pra dar o troco, né? Ah, os Fica na, cobradores. não, que cobrador? Os motoristas mesmo. Um quase me atropela e eu fui ver o cara no celular.
Aí eu falei, mano, tudo bem. Eu falei pra ele, mano, a situação que tá, que vocês estão em uma greve infeliz, tu vai me fazer uma merda dessa. E, cara, e que sabe o que eu acho foda? Porque, olha, aumenta a passagem, beleza que o combustível aumentou. Mas eles disseram que eles iam voltar a usar ar-condicionado do ônibus. Hoje eu suei vindo pra cá, que eu ainda peguei o ônibus. Eu ainda peguei o ônibus até na cama ali, que a minha namorada Pra trouxe você nós. ver, é um Lotado. serviço caro que não Mas se lotado. paga. Esse serviço ele não se paga. Ele é pago, mas ele não se paga para o usuário. A sensação de estar lesado, ela é permanente, porque... Isso sem Cara, contar muita quando os coisa, ônibus grande, param no velho. meio da rua por falta de combustível, por falha De manutenção. mecânica, sabe? É um desrespeito com o usuário, Com certeza. pagador, porque você não é só usuário, você paga, entendeu? Se você... Aqui no Brasil tem uma tradição histórica em que empresário, ele é empresário com dinheiro público, né? Então, assim, olha a quantidade de grana que o prefeito Braide teve que liberar do orçamento público para poder garantir essa situação ainda vexatória de greve, entendeu? Porque toda vez tem que socorrer os caras. Aí é 10, 15 milhões do orçamento público para que os caras honrem a folha de pagamento e não honram, né? Não pagam os trabalhadores. Então, assim, é muito bom ser empresário nessa circunstância, porque do ponto Empresário de com vista, dinheiro dos outros. do ponto de vista legal, a atividade empresarial ela comporta riscos, né? Sim. Aqui no Brasil, não. Nenhum Como empresário que quer eu ter acho risco, que- porque na hora que O melhor lugar pra ser margem de empresário é lucro, aqui, mano. ele vai lá, reclama, faz chantagem, entendeu? Aí a prefeitura vem, dá o dinheiro, sabe? Assim é muito bom, meu amigo. Muito Quem fácil. que não quer ser empresário? Eu acho que eu vou entrar nesse ramo. Quem aí. que não quer ser empresário aí Mas tu nessas já é circunstâncias? empresário, né, Não, da minha é mais ou menos. Tu é fisioterapeuta que disse que ele já é o fisioterapeuta mais conceituado aí em Santa Helena, Turilândia, Pinheiro e São Luís, segundo estudos do Instituto aí Isabelle Ramos. É minha esposa. Ai, tá certo. Pois é, cara, e... Cara, eu sei que é muita coisa que se a gente for atrás de... vambora fazer uma greve, bora fazer uma manifestação aqui porque por causa dessa passagem só... É só Uma coisa é assim nem que eu acho assim, nesse ver, ele deu uma visão realmente do que realmente acontece. Mas o que eu acho é que a população se acomoda muito. No meu ver. É porque o pessoal, pô, eles querem mais fazer. Por exemplo, não tô nem aí se quanto é que vai aumentar, eu quero ir trabalhar amanhã. Aí o cara vai lá e aumenta quanto ele quer e Eu ele não nem acho questiona. que a questão seja essa, não é nem comodismo. O usuário, ele só quer que o serviço funcione, entendeu? Todos nós sabemos o custo das coisas. A gente sabe que a inflação corrói os salários. A gente sabe que a inflação diminui o poder de compra das famílias. A gente sabe tudo isso. A gente sabe que o aumento de passagem reflete no orçamento doméstico. E A gente muito. se adequa, Muito, entendeu? O que muito. o usuário quer é a prestação de serviço. O problema é que o poder público falha, entendeu? Em abrir a perna para os empresários, não exigir contrapartida alguma, Tá certo. entendeu? Foi uma Então, analogia assim, bem- é uma situação muito vexatória. Por exemplo, aqui em São Luís, eu sempre tenho dito que o prefeito da capital perdeu o poder de império, que é o poder da administração pública tem de chegar e decidir. E chegar e decidir é decidir, inclusive, contra interesses que estão historicamente encastelados aí no sistema. Porque se o prefeito Eduardo Braide quisesse efetivamente licitar, ele é o prefeito da cidade. Abre a licitação e deixa o pau torar, meu amigo. Não tem Mas conversa. usando exemplo lá, voltando lá no assunto que a gente estava falando, dos ferryboat, Eduardo Braga, ele pode intervir diretamente na questão de licitação desses ferryboat? Não, do ferryboat não, porque é um serviço de dimensão estadual de responsabilidade do governo do Governador, estado. no caso. Nós estamos falando aqui da situação da capital, da cidade Entendi. de São Luís. Sim. Ele, como prefeito, ele deixou escapar o poder de império da prefeitura, que é o poder de decidir. A administração pública pode chamar para si a decisão, né? E fazer o processo, mas não, quer fazendo mediação, quer agradar empresário, essa coisa toda, aí não vai dar certo, porque os caras só querem ganhar.
Com certeza. Entendeu? Só querem ganhar. Seja através de nós, usuários do sistema, seja através dos cofres do poder público. Cara, Então, agora, E ainda ganha dos dois lados. é uma bitributação. Entendeu? É uma bitributação. A gente paga duas vezes. Você paga Sim. o recolhimento que a gente paga para a Prefeitura de São Luís, para ela dar para os empresários, e o que a gente paga diretamente, né, na contratação do serviço. Então, assim, é um serviço de péssima qualidade, né, que as escalas, eles decidem. Nossa Senhora, é um horror. e, Paulo, É um horror. Final de semana, principalmente. a gente está quase finalizando aqui. Antes da gente chegar lá já para a parte do final, eu queria te perguntar, tu acha que essa alta que teve agora nos combustíveis é reflexo da atual guerra que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia está refletindo aqui pra gente? Ou essa alta, qual foi o motivo dessa Qual a alta? finalidade realmente? Porque do nada só, só foi uma o surpresa, descontrole- O descontrole já está dado, porque há muito tempo que esse país, né, ele parece um Um carro carro- desgovernado, Um sem carrossel, né? controle, Sobe. em que você não tem diretriz governamental para resolver questões básicas da vida das pessoas. Então, assim, no caso específico de combustíveis, o que tá elevando os preços é uma política adotada pela Petrobras em 2016, que é muito danosa, né? Que ela é baseada na paridade internacional de preços, e qualquer movimentação no mercado internacional acaba afetando. Então, assim, o caminho para reduzir o preço do combustível no Brasil é você adotar uma outra política, né? O país não pode comprar combustível em dólar, dólar tá quase 6 pau, e você vai, sabe? A conta não fecha. Então, assim, o caminho é mudar a política, né? A decisão política, a decisão macroeconômica a respeito de preços cabe ao presidente da República, nessa pauta bem aí do combustível. Então, assim, há um tempo atrás, até 2016, a política de preços de combustível no Brasil não obedecia esse cenário de paridade, entendeu? Então, assim, E era bem mais acessível. esse cenário hoje, essa política de paridade de preços, ela só favorece os grandes acionistas, né? Gente que tem interesse na especulação. Quanto mais Com caro, certeza. melhor, porque a especulação certeza. ganha. Então, assim, há muitas saídas, né? Agora, todas elas passam pela repartição do bolo, e aí vocês sabem que tudo que sei envolve lá. dinheiro, né, é uma situação muito mais delicada. O certo é a gente saber quem a gente vai querer para governar a porra desse dinheiro, porque é eles que vai determinar o que é que vai Sim, ficar. não só porque Claramente. no Brasil nós temos uma cidadania que ela é muito afastada das decisões centrais do país. As pessoas votam, elegem representação, e é como se elas não tivessem responsabilidade nenhuma, e a culpa é só dos políticos que foram lá Pois é. roubar. Não, Não, a sociedade tem que fazer um exercício permanente de vigilância política Claro, isso aí... daquilo que ela elege, né? Exatamente. Daquilo que ela elege, daquilo que ela empodera, entendeu? Porque senão a coisa não vai funcionar nunca. Porque a gente tá vivenciando uma realidade aqui hoje na capital, mas se a gente for lá para Santa Helena, dentro de Santa Helena é outra realidade. Agora, se tu for ver o interior, que é povoado de Santa Helena, é outra realidade. Tipo, Sim. essas pessoas é que estão se fudendo na maioria das vezes, porque eles estão mais longe de recursos de saúde e tudo, e educação e Educação. tudo enquanto, Não, pô, e o- segurança, ó, e o- claro. Aí, quando né, dá uma alteração dessa, repercute pra Não, tudo quanto é lado, encarece e lá- todas as esferas da vida. E lá mesmo é que E lá mesmo é que bagunça, sofre, né? Que Pois é. Não, Já tanto é que o carente seguinte, as coisas, é- né? Já é difícil. às vezes, por exemplo, pra você ter uma ideia, tem povoado, né, cuja distância média em relação à sede do município é mais de 100 quilômetros. Sim. Nossa, é longe, mano. Sabe? Demais, mano. Santa sério. Nínia. É, Nossa, para você vir para a sede do município é um périplo, né, um rally. Então, assim, tacado. muitas vezes as estradas vicinais que dão acesso a esses povoados, Precários. elas estão asfaltadas dentro do orçamento público, né?
e no plano real da vida das pessoas. Nunca Tá chegou sombrio. nem Nunca viu. Não, às vezes nem o pinche, às vezes nem bizarro Só no o caso, barro. né? Nem a terraplanagem foi feita. Entendeu? Tá só o caminho de rato por onde o povo aprendeu a andar para não se perder no meio do mato. Isso aí. Então, assim, você tem problemas no Maranhão que são históricos, que exigem, né, muita disposição pessoal e política para poder resolver problema, que é a situação do Maranhão. Que assim, nós Complicado. temos um problema sério, nós temos um passivo de negação de direitos muito grande. A população, nós temos gerações e gerações de maranhenses que são pobres e vão continuar sendo pobres se não tiver nenhuma política pública. Seja de educação, em que a gente promove a mobilidade social da nossa vida e da vida da nossa família, Claro. né? Seja outras políticas públicas, né, de longo alcance para alterar a trajetória. Mas, enquanto não tiver a reprodução desse ciclo geracional de pobreza, né, em que o máximo que minha mãe conseguiu ser foi empregada na casa de alguém. É um ciclo pernicioso, né, que se não se rompe, a filha vai seguir o mesmo sim, caminho, sabe? Verdade. São essas coisas que a gente precisa pensar para entender como é que a gente vive situação tão calamitosa. Como é que o Maranhão, por exemplo, desde 1935, é o estado da federação com o menor PIB per capita do Brasil. Quer dizer que em 36 anos, nenhuma política pública foi gestada para desconcentrar a renda, para garantir acesso a moradias dignas, condições básicas mínimas de saneamento. Pra tirar o Maranhão dessa posição escrota, né, senhor? Pois Tá é, bom. então assim, e nunca foi por falta de altitude altitude. política, porque você mora na terra em que você tem um ex-presidente da República, né, que presidiu o Senado por diversos anos, políticos importantes têm muito acesso à esfera política nacional, né, Os influência real no destino da nação, e o nosso estado, entendeu? É Tá um do jeito que estado tá. que lidera o campeonato da pobreza, da subnutrição, A gente só ganha aquilo de que não doenças presta. infecto-contagiosas. É doido, E pô. todos os indicadores É foda, sociais isso. do Maranhão estão sempre brigando pelas piores colocações, o que é mais triste, né? É. Porque Verdade. um povo tão trabalhador, e a gente sabe que o povo do Maranhão é trabalhador, mas infelizmente é uma situação, ela é histórica porque ela se perpetua no tempo e no espaço, e que a pobreza acaba sendo um elemento de muito destaque em qualquer análise do Maranhão. Eu fico triste porque quem é maranhense sabe que aqui não é só pobreza, entendeu? Verdade. Porra, aqui Não é a só gente, aqui a gente pobreza, tem o que a gente cultura, tem tem de potencial, O nordestino pode. as coisas. Nossa Senhora. Rapaz, cara, se a gente for atrás de enumerar a quantidade de coisas que a gente pode fazer, que a gente sabe fazer, cara, tem muito, pô, e a gente não é valorizado por conta disso. Por isso que eu quis te trazer aqui, pra te passar um pouco dessa visão, porque eu já tinha conversado contigo antes, já sabia. Sabe a ideologia, Ele tava um pouco apreensivo, ele não sabia como ia ser a conversa. Rapaz, e aí, como é que vai... Foi bem aberto. Aí eu disse Foi pra ele, bem- não, cara, não te preocupa porque eu já conversei com ele, eu sei como é. Então a gente veio... O cara Então, realmente é pica. Foi uma conversa muito foda e eu acredito que ela vai continuar. A gente vai te trazer de novo aqui, a gente Com vai, certeza, vai claro, claro. porque agora foi só Foi só aperitivo, foi só nosso aperitivo, tempo. foi A só gente- aperitivo. Quem assistiu nós aí se interessou, quem tá assistindo aí se interessou e quiser ver os próximos episódios, que vai ser massa também. E a gente eu não vou garantir que vai ser nos próximos 10, porque a gente já tem uma lista de pessoas. Tem. E tu sempre teve lá, eu sempre pensei em Um dos ti, primeiros, dos na co- verdade. dos Foi um convidados. dos Quando eu pensei, primeiros. pô, eu quero fazer um podcast, pô, vou levar Romão, porque esse cara tem umas ideias. Tem mais ideias, verdade. Aí então, a gente vai te trazer de novo aqui pra gente continuar essa conversa, tem muita coisa ainda pra gente Não, conversar. Ainda tem muita coisa pra Só esquecer. que agora a gente vai encerrar aqui, Caio vai... Não, dar uma é só falar mesmo do nosso patrocinador. Isso.
os Brothers of Iron Tattoo, né? Os Homens de Ferro. Lá de Pinheiro, pá, os caras são foda lá em Pinheiro. Exatamente. Tu é doido, a galera sai de Santa Helena, pô, pra se Pra ir tatuar fazer com lá. ele, a galera- Daqui também. Já saiu várias pessoas Pô, daqui. mas olha, eu entrei no Instagram deles pra me olhar as artes que esses caras fazem. Tu é doido, esses caras são Eles pica também, são pô. foda, são foda. Queria agradecer o nosso Paulo, né? Nosso amigão. convidado aí, Eu agradeço também. Assim, agradeço aos patrocinadores também que viabilizaram, porque iniciativas como essas aqui, elas são fundamentais. Porque, assim, é um formato, né, que está em expansão. Isso. E aí, assim, à medida que você pluraliza o debate de ideias, a compreensão das coisas, a vida tende a ficar melhor. A partir do momento que a gente tem uma luz e, assim, Uma visão debate, farol. Debate é sempre um farol para iluminar qualquer escuridão. Sim. Então, não tem outra solução para melhorar o Maranhão se a gente não abrir o debate Exatamente. sobre as questões que são crônicas, E quais são deixar- os problemas que até aqui nenhuma solução Foi. estruturante foi acumulada. E né? a Por gente que também, que como a gente tá falando, o nosso... porque persiste tantas chagas. Exatamente. sabe? Como o nosso podcast também, como a gente falou sempre com o Jalão aqui, a gente não tá aqui pra mostrar politicagem. Tá aqui pra mostrar quem é direita e quem é esquerda. Não, a gente tá aqui pra mostrar a ideia, né? O debate que de realmente o tá debate de acontecendo, ideias que é o Exatamente. porque é que como eu falei, tu lembra quando eu comecei, Sim. quando eu te disse, rapaz, a gente não quer discutir qual é o lado que é melhor, qual é o lado que presta, qual é o lado que não presta. Isso aí Pois é. não cabe a nós decidir, cabe a quem Exatamente. tá assistindo, Assistindo que ele e- vai ver outras coisas e vai crivar aquilo que ele vai Sim, achar bom. não, lógico. Mas Essa é a questão fundamental da difusão do pensamento. Pois Porque você tem iniciativa de tudo quanto é jeito e qualidade, mas nem todas refletem aquilo que aproxima todos nós, que é um debate franco, honesto, que a Exatamente. gente... Nós não temos fórmula mágica para resolver absolutamente nada. A gente tem ideias para contribuir com a solução das coisas. É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Dá aquele likezão. Obrigado. a gente gosta. E antes de finalizar, queria agradecer aí a nossa equipe que está aqui presente com nós, Bruna, Camila, Caio aqui. Obrigado. Melissa também, que marcou presença, que é a sobrinha da nossa colaboradora Bruna. E ao pessoal aqui do Operante Estúdio, que é a equipe que está proporcionando a gente a Exatamente. realizar Obrigado, viu, galera? com essa estrutura, com esses equipamentos. E é isso. Perfeito. Muito obrigado. A gente espera vocês aí no próximo vídeo e estamos aqui. Parabéns Obrigado. pela iniciativa e estamos à disposição. Valeu, meu irmão. Obrigado, valeu, meu velho.